A história do Curupira. No coração das vastas florestas brasileiras, onde a vegetação é densa e a vida selvagem é vibrante, habita uma das figuras mais misteriosas do folclore. O Curupira, esse ser, protetor da floresta e dos animais, é conhecido por sua astúcia, força e por ser uma presença constante para aqueles que buscam explorar a natureza sem respeito. O Curupira e suas características. O Curupira é descrito de várias formas, dependendo da região, mas as características mais comuns são as seguintes. Pele avermelhada ou escura, sua pele é de um tom que varia entre o vermelho e o escuro, muitas vezes associado ao fogo ou à terra. Cabelos flamejantes, seus cabelos são descritos como vermelhos, como se fossem chamas, o que confere uma aparência ainda mais mística e intimidante. Pés virados para trás, talvez a característica mais peculiar do Curupira sejam seus pés. Ele tem os pés virados para trás, o que lhe permite enganar qualquer pessoa que tente seguir suas pegadas. Essa habilidade confunde quem tentar caçá-lo ou perseguir-lhe, deixando as pessoas completamente desorientadas. Tamanho pequeno, ele é frequentemente descrito como uma figura pequena, quase infantil, mas com uma força e inteligência imensas, que o tornam temido e respeitado pelos seres humanos. O Curupira como protetor da floresta. A principal missão do Curupira é proteger a floresta, seus habitantes e o equilíbrio da natureza. Ele é um guardião implacável contra aqueles que destroem a mata sem pensar nas consequências, seja por caça ilegal, desmatamento ou exploração sem consciência. O Curupira, com sua natureza travessa e ao mesmo tempo feroz, mantém vigilância constante sobre aqueles que ousam invadir a floresta. Ele tem um caráter punitivo para quem desrespeita a floresta, ao atacar os caçadores, madeireiros ou qualquer ser humano que prejudique o meio ambiente. Ele faz com que esses indivíduos fiquem desorientados, percam o rumo, ou até mesmo sejam amaldiçoados com situações absurdas. Além disso, ele pode transformar-se em diversos animais para assustar ou enganar os intrusos, sempre garantindo que ninguém saia impune de suas travessuras. Uma das histórias mais conhecidas sobre o Curupira envolve um grupo de caçadores que, sem nenhuma consideração, adentraram na floresta para caçar animais e cortar árvores. Esses homens não tinham respeito pela natureza e, como muitos outros, acreditavam que poderiam fazer o que quisessem sem sofrer consequências. Eles estavam determinados a capturar o maior número possível de animais e cortar a maior quantidade de madeira, sem pensar nos danos que isso poderia causar ao ecossistema. Naquela manhã, armados com facões e machados, os caçadores entraram na floresta com a intenção de caçar animais selvagens e derrubar algumas árvores. Eles não sabiam que o Curupira os observava em silêncio, escondido entre as sombras da mata. Com um sorriso travesso, ele decidiu ensinar a esses homens uma lição sobre o que significava desrespeitar a floresta. O Curupira, com sua astúcia, usou sua habilidade de deixar pegadas para trás. Ele virou seus pés para trás, e a cada passo que dava, ele deixava pegadas que se direcionavam para o oposto do seu trajeto real. Quando os caçadores, que não conheciam bem a região, decidiram seguir o rastro que ele havia deixado, começaram a perceber que estavam se distanciando cada vez mais do caminho certo. Os caçadores, confiantes de que estavam indo na direção correta, logo perceberam que estavam cada vez mais perdidos. O ambiente da floresta parecia estranho e hostil. As árvores pareciam se fechar em torno deles, e os sons da mata se tornavam mais inquietantes. Quando tentaram voltar, se deram conta de que seguiam o caminho errado, as pegadas eram todas invertidas. O Curupira continuava a brincar com os caçadores. Ele lançava sons misteriosos como o grito de um animal ferido ou o estalo de galhos quebrando ao longe para confundi-los ainda mais. Eles começaram a se desesperar. As horas passavam, o sol estava prestes a se pôr e ninguém sabia como sair dali. Quando os caçadores já estavam quase exaustos e desesperados, o Curupira finalmente se mostrou. Ele apareceu diante deles, com seu olhar penetrante e sorriso maroto. Ele os encarou com desprezo e disse, de forma ameaçadora: "Se querem sair dessa floresta, terão que fazer uma promessa. Nunca mais desrespeitarão a natureza. Jamais irão caçar sem necessidade nem destruir o que não devem. Caso contrário, ficarão para sempre perdidos aqui, sem jamais ver a luz do dia novamente." Assustados e vendo que estavam sem alternativas, os caçadores, sem coragem para desobedecer, prometeram que mudariam seus hábitos e respeitariam a floresta e todos os seus seres vivos. O Curupira, satisfeito com a promessa, fez com que os caçadores finalmente encontrassem o caminho de volta para a vila. Desde aquele dia, os caçadores nunca mais voltaram à floresta para caçar indiscriminadamente ou derrubar árvores. Eles aprenderam que a natureza deve ser respeitada e que o Curupira sempre estará vigiando aqueles que tentarem prejudicar a mata.
A história do Curupira é uma lição sobre o respeito pela natureza e a necessidade de equilibrar a exploração dos recursos naturais com a preservação da vida selvagem. Sua figura travessa e protetora ao mesmo tempo, continua a ser uma das mais poderosas no folclore brasileiro, lembrando a todos que, por mais que a floresta pareça silenciosa e imensa, ela sempre tem um guardião, alguém que a protegerá das mãos que querem destruí-la. E assim, o Curupira continua a viver nas sombras das florestas brasileiras, mantendo sua vigilância sobre aqueles que se aventuram sem consciência e mostrando que a natureza sempre exige respeito. Se inscreva, curta e compartilhe para o próximo vídeo.